Olá, meu nome é Cristiane Carneiro, eu sou advogada, mediadora aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas pesquisas, algumas coisas que estamos desenvolvendo aqui. Eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula também, compartilhando experiências, difundindo não só a mediação, mas outras formas de resolução de conflitos e sempre que possível eu tento participar de algumas pesquisas. E o que eu queria conversar hoje aqui com vocês é exatamente uma dessas pesquisas. Aqui no Brasil estamos divulgando a mediação. Temos uma lei que é de 13.140 de 2015, e a gente percebe desde então uma movimentação não só da iniciativa privada, das empresas, das pessoas físicas, mas também da administração pública. A administração pública vem tentando resolver também seus conflitos de outras maneiras que não só com o poder judiciário, mas a gente percebe uma movimentação dos estados, de alguns municípios, da União como um todo. Então, eu queria conversar aqui com vocês sobre uma pesquisa que foi realizada por um grupo de alunos da Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula compartilhando é, aquilo que eu sei sobre mediação e essas formas de resolução de conflitos. E a gente fez um estudo envolvendo exatamente essas câmaras administrativas, que desde 2015, com a lei da mediação, a gente percebe esse incentivo. E como eu comentei, essa movimentação da administração pública, mas a gente teve também jornadas de prevenção e resolução de conflitos que estimulam a criação de câmaras administrativas pela administração pública. Então, a ideia é que, no âmbito do Estado, essas câmaras sejam capitaneadas, incentivadas, criadas pela Procuradoria dos Estados. E a ideia é compartilhar aqui hoje com vocês um pouquinho desses resultados, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e depois eu posso também compartilhar eh, os slides, se for o caso, com a organização para repassar para vocês, não tem problema. E o que que eu queria começar conversando aqui com vocês? Como é que a gente desenvolveu essa pesquisa? Essa pesquisa, como eu comentei, foi desenvolvida por um grupo de alunos, né? E é importante eu mencionar que esse resultado ele não foi organizado, não foi uma pesquisa feita pela instituição como um todo. Tá? Foi por esse grupo de alunos que eu tive a oportunidade de supervisionar. Então, aqui no Brasil, nós temos 27 estados e, com isso, eu estou incluindo também o Distrito Federal, só em termos de organização. Tá? Então, nós temos 27 estados e o objetivo foi estudar quais desses estados. Quantos desses estados já possuem essas câmaras? E qual foi a conclusão que esse estudo nos deu, essa pesquisa nos deu? Nós pesquisamos primeiro no site das Procuradorias Gerais do Estado e, a partir daí, a gente buscou outras informações na internet também. É, encaminhamos um e-mail para as procuradorias que nós não identificamos a criação e algumas não responderam. Tá? Então, o que que foi possível a gente identificar? Que alguns estados possuem câmaras e alguns estados possuem mais de uma câmara. Possuem câmara, por exemplo, voltado para a área específica de saúde ou para a área de precatórios, que é uma das formas que a administração pública tem de honrar, né, com um pagamento, com o particular. Então, o que que a gente tem? 20 estados, né, desse nosso universo de 27 estados, possuem pelo menos uma Câmara Administrativa de Resolução de Conflitos. Né? E por que que a administração pública começa também a se preocupar com isso e a ter também esse olhar para essas formas de resolução de conflitos? Não só
pela questão do poder judiciário como um todo, mas o Brasil assinou, faz parte também da Agenda 2030 da ONU, com esse olhar de instituição eficazes, de paz, de justiça, em especial com o ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. Então, a gente percebe toda essa movimentação, essa preocupação da administração pública como um todo. E continuando um pouco a essa pesquisa, expandindo um pouco os campos que foram pesquisados, agora não só pelos alunos em si, isso foi um projeto que a gente desenvolveu durante um período letivo, eu prossegui com a pesquisa nesse assunto específico. Então, o que que a gente pôde observar? Nesse universo de 20 estados que possuem pelo menos uma Câmara de resolução de conflitos, a gente observa que 16 dessas câmaras possuem como partes também os particulares, não só os integrantes da administração pública. Algumas dessas câmaras atendem, digamos assim, somente integrantes da administração pública dentro do município, por exemplo, ou até mesmo dentro do estado, né? E o que que a gente observa? 16 dessas câmaras foram estruturadas também para fazer acordos, digamos assim, participar de negociações com particulares também. E isso é importante porque a gente percebe exatamente essa movimentação da administração pública de ser mais eficiente. E expandindo um pouquinho mais essa pesquisa, o objetivo foi também identificar quais dessas câmaras informaram que possuem alguma utilização de ODR, né, do Online Dispute Resolution. E aqui, para efeitos dessa pesquisa, a gente entende o ODR na sua forma mais ampla. Em que sentido? Com o uso de tecnologia. Pode ser agendamento virtual, pode ser uso de e-mail, pode ser o uso de uma plataforma específica que foi desenvolvida pela própria administração pública ou não, ou então o uso de processo eletrônico como um todo, e o Estado, às vezes, possui esse sistema eletrônico e utiliza também como forma, né, para a Câmara também utilizar e eh, documentar também o processo em si, né, esses atos em si como um todo. E o que que a gente observa? 13 desses estados, de alguma maneira, utilizam tecnologia, o Online Dispute Resolution. Nem que seja, por exemplo, disponibilizar um formulário padrão num primeiro momento, para que o requerente possa fazer esse início, possa trazer aí um breve resumo sobre a questão e encaminhar por e-mail, por exemplo. Então, a gente vê que algumas câmaras estão mais estruturadas e outras câmaras ainda precisam de um pouquinho mais de desenvolvimento tecnológico também. Né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês, era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Estou super à disposição para a gente continuar conversando sobre não só esse assunto, mas outros temas relacionados à resolução de conflitos. Eu faço parte também da biblioteca do ICFML e estou à disposição, tá bom? Vou parar aqui meu compartilhamento de tela e queria desejar a vocês uma excelente Cyber Week, tá? E nos vemos em breve. Até logo!